Aleluia! Vocês estão bem? Hoje é um domingo um tanto que incomum, é domingo de ceia. Estou muito feliz, eu gosto do culto de ceia, ele tem um toque um pouco diferente. E por ser um culto de ceia, hoje eu vou ministrar um pouco sobre morte. Mas nessa morte você está pensando, não, a gente vai falar um pouquinho sobre morte sim. Mas essa palavra veio muito forte em meu coração durante o tempo de devocional. E com quem eu tive a oportunidade de falar, eu falei sobre esses dois versículos que me pegaram bastante durante essa semana que passou. Eu estava lendo e esses versículos saltaram como um rema dentro do meu coração, do meu espírito. E eu fiquei, meu Deus do céu, como eu nunca tinha visto isso na Bíblia antes, E eu fiquei empolgado, animado. Eu creio que você vai sair daqui animado também. Aleluia! Eu queria que todas as pessoas que estão servindo hoje levantassem sua mão onde você estiver. Quem está servindo hoje em algum departamento, algum bastidor, hoje quem está servindo. Existe uma unção específica para quem serve hoje. Sabe, o Senhor falou comigo durante esses dias que este culto era para quem está dando a milha extra. Esse é um culto em que vocês serão encharcados, eu posso dizer assim, por uma glória diferenciada. Sabe, queridos, eu gosto muito de falar sobre como é bom estar nos bastidores. Fazer parte e participar do milagre. Participar de um culto onde pessoas estão vindo para cá recebendo dessa palavra. Pessoas que estão vindo aqui precisando da palavra, precisando ouvir o que o Espírito está ministrando. E vocês que estão trabalhando nos bastidores, vocês são participantes do milagre. Assim como aquelas pessoas que ajudaram Jesus no seu primeiro milagre durante aquele casamento. E por falar em casamento, eu estou casado, aleluia. Aquelas pessoas que participaram do primeiro milagre de Jesus, elas também não têm os seus nomes citados na Bíblia, mas elas foram essenciais para o milagre de Jesus. Então você que está servindo hoje, no dia de hoje, levante suas mãos onde você está aqui hoje. Existe uma porção liberada para você nesta noite. Pai, no nome de Jesus, eu oro para quem está servindo a Deus nos bastidores dessa igreja. Desde os professores do departamento infantil, a todos que estão fazendo, a Deus, esse culto acontecer. Pai, a minha oração é que o Senhor pegue eles de jeito hoje, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, uma unção diferente, ó Pai. Uma unção, ó Deus, que vai dar força, que vai dar velocidade, que não vai fazer com que eles desistam. Pai, eu oro para que quem trabalha nos bastidores, ó Deus, seja renovado, ó Pai, por uma unção que nunca tiveram antes, por uma ousadia que nunca tiveram antes. Ó Pai, que os palcos, que os holofotes venham sobre essas pessoas no tempo certo, quando seus caráteres estiverem, ó Deus, moldados e firmados no Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre essas pessoas uma unção que vai influenciar e mudar ambientes, Pai, onde quer que eles cheguem, no nome de Jesus. Vocês vão trabalhar hoje de uma forma diferente, querido. A gente está participando nesse culto junto, a gente está ministrando junto. Te envolve aí nesse seu lugar, você que está aí hoje. Sabe, queridos, quando eu falo sobre bastidores, meu coração enche de alegria, que por muito tempo eu estava por ali por trás. E você pode estar me vendo ministrando aqui hoje, mas esse aqui não é o auge da carreira de um ministro. Sabe, estar em um altar não quer dizer absolutamente nada. A gente aqui só está fazendo o que a gente já faz no nosso dia a dia. Tanto que essa ministração veio para mim enquanto um tempo de devocional, como qualquer um de vocês aqui tem. Todos vocês deveriam ter, na verdade, eu acredito que a grande maioria tem, um tempo com Deus, de estudo da palavra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 12, versículo 24. Aleluia! Jesus fala nesse versículo assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Diga, muito fruto. Jesus, nessa passagem, a gente pode pegar duas explicações para isso. Duas aplicações, na verdade. Na verdade, a aplicação natural, falando sobre um grão de trigo jogado ao solo, se ele dá fruto ou não. O grão de trigo, quando ele é jogado, ou qualquer semente, quando é jogada ao solo, existe ali o processo natural, que é penetrar no solo, germinar, crescer, virar uma grande árvore, uma grande planta e dar o fruto. Esse é o processo natural. Mas nesse versículo aqui, Jesus fala sobre ele mesmo,
sobre ele ter sido semeado na terra, Deus o semeou na terra para que ele morresse e hoje estivesse eu e você aqui sentado ouvindo essa palavra. Ele precisava morrer para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida dele. Sabe, esse versículo ele traz uma grande pergunta, pelo menos trouxe à minha cabeça. Se o grão de trigo, então tem a opção dele não querer. Ele pode morrer ou ele pode não morrer. Se ele morrer, ele vai produzir muito fruto, mas se não morrer, ele vai ficar só. Esse versículo fala sobre isso, sobre morrer e produzir fruto, ou não morrer e ficar sozinho. Então essa aplicação que Jesus fez sobre ele mesmo, ele estava falando sobre ele mesmo, e eu queria trazer essa consciência para nós aqui também. Eu sei que você tem muitos dons e talentos, eu sei que muitas pessoas estão servindo com esses dons e talentos aqui nessa igreja. Mas eu não quero falar apenas sobre o servir na igreja, eu quero falar também sobre servir ao corpo de Cristo, ao reino, que é um chamamento, um chamado maior ainda. Servir a igreja local é maravilhoso, mas o que nós estamos fazendo para o reino? Então, você tem semeado a sua vida, gastado a sua vida em prol do reino para dar frutos? Ou você tem retido o conhecimento que você tem, a unção do Espírito que está sobre você e ficando sozinho? Sabe, Jesus precisava morrer e ele fez isso. E graças ao sacrifício dele, nós hoje temos acesso à vida dele em nós. Mas eu fico pensando que se ele não morresse, se ele decidisse não morrer, como ele fala em um versículo que ele pede a Deus que seja feita a vontade dele, mas a vontade do próprio Jesus não era ir para a cruz e sofrer tudo que ele sofreu, mas ele escolheu fazer a vontade do Pai e morrer por mim e por você. Sabe, mas eu fico pensando, e se ele não morresse? O que seria da humanidade se Jesus não morresse? O que seria de mim e de você com a natureza de Adão ainda caída? O que seria de mim e de você vivendo uma vida que Deus não queria, não era o plano original dele? Deus não queria que a gente morresse, Deus não queria que existisse a morte espiritual. O plano de Jesus sempre foi ter comunhão com nós, comunhão com a sua criação. Sabe, então se Jesus não morresse, você já parou para pensar nisso? Se ele não morresse, como estaria o mundo? Se o mundo só está do jeito que está hoje, porque a igreja está, como estaria se não houvesse igreja? Sabe, queridos, então isso me pegou muito forte. E Jesus falando dele mesmo, nesse versículo, ele se compara ao grão de trigo. Vocês estão aqui? Então fica avivado aí um pouquinho, eu bebo muita água, misericórdia. Vamos lá. Nós como sementes, assim como Jesus, a decisão de morrer ou não está sobre nós. Então eu queria que você repetisse comigo. Eu preciso decidir morrer, pois Jesus decidiu morrer. Quando eu falo de morte, eu não estou falando da morte literal. Estou falando que você vai precisar se jogar na frente do carro, não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa todo dia escolher a morte. Em que sentido? Sabe que até Jesus voltar, haverá sempre uma batalha dentro de nós entre carne e espírito, amém? Então a gente precisa sempre mortificar a nossa carne. Então todas as vezes que eu falar sobre morte, você vai lembrar de mortificar a nossa carne. O que é mortificar a carne? Nada mais, nada menos que mortificar os desejos da carne. Os desejos da natureza caída de Adão. Então essa natureza ainda vai estar sempre querendo voltar para a nossa vida. E aí por isso nós temos que diariamente mortificar a nossa carne. Diga assim, eu preciso mortificar a minha carne. Abra sua Bíblia em Marcos 14, versículo 36. Aleluia. Eu creio que ninguém vai dormir nesse culto. Eu estava lendo um versículo, eu estava comentando com Clara. Eu disse, você sabia que um cara morreu ouvindo o sermão de Paulo enquanto dormia? Eu não sabia não, descobri um dia desse. Paulo estava dando um longo sermão, fala assim em Atos, você pode ver depois, Atos 20. Durante um longo sermão de Paulo, eu acho que o nome era Eutico, o nome dele, não lembro. Ele dormiu, meu irmão, na janela do terceiro andar, caiu e morreu. Olha aí, se você dormir... Aleluia. Vamos voltar para a palavra. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. A vontade de Jesus não era a cruz, mas ele escolheu
fazer a vontade do Pai. Diga assim, o grão precisava morrer. Fazer a vontade do Pai, queridos, vai exigir de nós um sacrifício. Diga sacrifício. Não é o sacrifício que Jesus fez ao carregar a cruz naquele tempo que ele viveu, mas é o sacrifício diário de mortificar a carne. Por quê? Até Jesus voltar, a gente vai passar pelo processo, e eu sempre falo disso, de santificação progressiva. Durante todo o tempo que a gente passar aqui na terra, nós vamos passar por um processo de santificação progressiva. O nosso espírito, quando reconhecemos Jesus, ele é totalmente recriado. Nós deixamos a velha natureza e agora passamos a ter a natureza de Cristo em nós. Mas a velha natureza, os velhos costumes, ainda vai querer estar sempre voltando e querendo fazer parte ali da tua vida. Mas durante o processo de santificação progressiva, nós vamos sempre precisar mortificar a nossa carne. Então, diariamente, vem o nosso desejo de fazer alguma coisa errada, mas a gente, como sábios, né, pessoas que têm o poder de decisão e o livre-arbítrio, nós precisamos tomar a decisão pela vida. Então, morte e vida estão diante de nós, a gente vai precisar escolher. E quando eu digo vida, significa morte para a carne. Então, quando eu estou falando sobre morte, é esse processo de santificação progressiva que nós precisamos passar. Então, quem se converteu e vai se converter hoje, ainda não é, mas ainda vai, eu já quero te tirar o peso de pensar que quando você reconhece a Jesus, automaticamente tudo muda e você para de ter desejo, vontade. Isso não acontece. Então, já quebrando esse biscoitinho na tua cabeça, você não precisa simplesmente, agora eu aceitei a Jesus, eu vou precisar, a partir de amanhã, eu não vou ter mais desejo nenhum, vontade nenhuma, vou ser uma nova criatura. Não é assim que funciona. A gente vai passar pelo processo de santificação progressiva. Então, Deus faz a parte dele, recriando o nosso espírito, mas nós precisamos fazer a nossa parte, mortificando a nossa carne todos os dias. Então, a gente vai ter sempre abençoado, eu ia falar uma palavra feia, abençoada da carne, querendo voltar e catucar a nossa vida ali, mas a gente não deixa. A gente sempre opta por viver a vida de Cristo. A gente vai ter essa decisão sempre, até Jesus voltar, amém? Amém. Glória a Deus. Filipenses 2, versículo 7. Diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A obediência de Jesus e até Jesus morrer, a obediência dele e ir até a cruz, nos fez ter a vida eterna que nós temos hoje. Por causa da sua decisão de morrer, e veja muito bem o poder de uma decisão, sabe? Se a gente decide não ter uma vida santificada no Senhor, a gente pode roubar muitas pessoas. Se você não decidir te agarrar com o teu chamado, se você não decidir entrar de vez e como eu posso falar, se você não decidir tomar o que Deus propôs para a sua vida e entrar de vez nesse negócio e fazer acontecer, você vai roubar muitas pessoas. Por isso que eu falei e trouxe aquela pergunta para você: e se Jesus tivesse decidido não morrer? O que seria? Mas a sua obediência, por causa da decisão dele, hoje nós temos a oportunidade de ter uma vida eterna. Por causa de uma decisão, querido. Nós temos essa decisão diariamente. Você pode decidir morrer para a sua carne e viver uma vida em Deus e alcançar as pessoas que o Senhor confiou na tua mão, pelo propósito que Ele já estabeleceu e fez que você entrasse nele. Ou você pode simplesmente decidir viver uma vida de forma dissoluta e não alcançar essas pessoas. Sabe? É uma seriedade muito grande. Por isso que eu falei sobre as pessoas que servem, as pessoas que estão servindo, trabalhando nesses bastidores. Gente, vocês já estão muito na frente das outras pessoas que ainda estão paradas. Sabe? Porque a unção nos coloca em movimento, o amor de Deus nos constrange de uma tal forma que faz com que a gente não retenha isso para nós mesmos. Então, se você é crente, você está sentado aí no seu banco e você está simplesmente dizendo: não, eu vou ser só crente, vou ficar aqui só sentado, eu vou dizer, você está roubando pessoas. Você está roubando muitas pessoas que estão esperando que você chegue e ame essas pessoas e abrace elas de uma forma que só você pode fazer. Sabe? Então, essa consciência que a gente vai estar trazendo essa noite, a gente precisa morrer, queridos.
E eu não estou falando só sobre pecado, não. Eu estou falando aqui que muitas vezes a nossa consciência, o nosso orgulho, não quer deixar que a gente faça alguma coisa em prol do reino. Sabe? É você parar e dizer assim, fulaninho já está fazendo, eu não vou me meter nisso não. Querido, mas Deus te chamou para fazer. Sabe? Se você não quebrar o seu orgulho também e for fazer o que Deus te chamou para fazer, meu irmão, fulaninho está fazendo, bênção, glória a Deus pela vida dele, deixa ele fazer, mas o reino tem uma vaga enorme que só cabe você lá dentro. Sabe? Não existe, não é para existir, na verdade, comparação. Você foi chamado para fazer, você tem um propósito que é só seu. Existem pessoas que dependem apenas de você. Sabe quantas pessoas aqui desse ambiente trabalham no lugar onde você trabalha? Sabe, não é todo mundo que está aqui, eu não sei quantas pessoas tem aqui nesse culto hoje, mas todo mundo não trabalha na mesma empresa. Sabe, todo mundo não estuda no mesmo lugar. Então as pessoas que você tem contato hoje, essas pessoas são a igreja que Deus confiou na tua mão. Você precisa ser a palavra de Deus ambulante neste ambiente que você está. Amém? Você precisa decidir também ser luz nesse lugar. A decisão é toda nossa. Amém? Nós precisamos morrer para as coisas que antes de conhecer a Cristo nós julgávamos importantes. Uma caminhada com Deus vai existir, sim, renúncia da nossa parte. E renúncia muitas vezes de coisas lícitas que nós fazíamos. Sabe? Muitas vezes eu me deparei tendo que escolher entre ir para um jogo. Como ontem, eu queria ter ido para o jogo do esporte. Eu fiquei a semana todinha, poxa, eu queria ir para o jogo, Mas eu renunciei por qual motivo? É lícito ir para o jogo? Não é? Mas eu disse, rapaz, mas eu vou ministrar amanhã. Se eu for, eu posso dar um grito, ficar rouco. Deu errado. E quem já me viu em jogo sabe que eu grito mesmo. Então, assim, coisa lícita. Sabe? Às vezes você vai ter que decidir em abrir mão de coisas lícitas. A renúncia faz parte, sabe? A renúncia do que antes você fazia e julgava importante. Para quem era do mundo, sem minha cervejinha no final de semana eu não vivo. Mas agora você reconheceu a Jesus, não existe mais cervejinha no final de semana. Sabe? Agora as coisas vão começar a tomar o rumo que nunca deveria ter deixado de existir. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E quando eu falo Deus, não é só você vir para a igreja domingo e quinta. É todos os dias Deus precisa ser a tua prioridade. Um testemunho pessoal eu coloquei aqui bem grande, para eu lembrar de dizer. Por muito tempo, queridos, eu não tinha o costume de leitura. Eu não tinha o costume de fazer devocional. E talvez essa seja uma realidade de muitas pessoas que estejam aqui. A gente vê todo mundo bonitinho, arrumado na igreja, a gente olha assim, esse irmão é perfeito, ele é maravilhoso, ele flutua. Só que não é bem assim que funciona. Por muito tempo eu não tinha essa vontade e desejo de ler a Bíblia. Eu sei que eu coloquei em meu coração o desejo de ler a Bíblia por completo. E durante isso, quando a gente se expõe à palavra de Deus, a gente é moldado de uma forma que a gente nem imagina. Sabe? É a mesma coisa que eu sempre falo aqui quando eu tenho oportunidade em conversas, que tudo que a gente se alimenta acaba saindo da nossa boca. Sabe? E por muito tempo eu assistia, e eu sempre gosto de mencionar isso, eu assistia algumas séries que me deixavam muito agressivo. Eu escutava algumas músicas que eu queria andar igual bandido no meio da rua. Era mais ou menos assim, eu colocava um boné aqui, fechando os olhos, e andava com a cara de que eu queria arrumar uma briga em qualquer esquina. Era mais ou menos assim que funcionava. Então eu saía escutando, eu não vou dizer que é Racionais não, porque deve ter gente aqui que gosta. Enfim, eu gostava de escutar essas músicas e eu andava igual um bandidão no meio da rua a fim de procurar uma briga. Por causa de uma simples música que eu escutava. Aquilo fazia com a minha cabeça ser cativa aquilo, sabe? Então se eu me alimentava muito de certo tipo de música, de certo tipo de conteúdo, aquilo automaticamente virava senhor da minha vida. Então se a gente também começa a se expor à palavra de Deus, essa palavra também começa a dominar os nossos pensamentos, as nossas ações. Sabe, meu irmão, e hoje em dia eu vejo que se expor a um devocional diário, se expor a uma palavra, uma leitura de um livro que faz com que a gente se edifique, fez com que a minha cabeça também ficasse cativa à palavra de Deus. Sabe, então hoje muitas pessoas chegam com problemas por perto e eu consigo, cara, isso aí, se tu fizer dessa forma, é bom, tu vai conseguir se sair dessa. Sabe, um cara chegou pra mim e disse, cara, eu tô com um vício nessa área. Eu disse, eu já li sobre isso. Mas se eu não tivesse lido,
Sabe, se eu não tivesse dedicado um tempo mortificando a minha carne, e é por isso que eu quero entrar aqui, sabe, eu tive que negligenciar não, eu tive que abrir mão do meu tempo de sono, porque para fazer um devocional, eu precisava abrir mão de alguma coisa. O dia tinha 24 horas, eu passava bastante tempo dormindo, o resto do tempo trabalhando, eu tinha que sacrificar alguma coisa, eu não podia sacrificar o trabalho, eu tinha que sacrificar o quê? O sono, sabe? É coisa lícita, dormir é bom ou não é? Mas para fazer o devocional eu precisava sacrificar algum tempo. E isso, para mim, foi um grande desafio. Então, no começo, era eu lendo alguns versículos, os outros ficavam tudo troncho, eu não sabia mais o que eu estava lendo. Aí, no outro dia, eu dizia, não, eu vou continuar de onde eu estava, mas eu nem lembrava onde é que eu estava, porque eu tinha dormido na metade. Aí eu disse, não, isso aqui eu li. Não li não. Aí ficava naquela, mas, meu irmão, hoje em dia eu tenho sede de quando terminar as coisas, eu quero ir para casa, meu irmão, eu estou lendo, eu estou descobrindo coisas novas em Deus, eu estou muito empolgado, então hoje, às vezes eu estou lá na casa de Clara, eu fico lá e digo, eu quero ir para casa. Por quê? Porque eu ainda tenho que ler a palavra hoje. Mas isso não foi uma coisa que foi de ontem para hoje, não. Isso começou de pequenas sementes, sabe? Abrindo mão de pequenas coisas. Eram pequenos versículos que se tornaram capítulos, sabe, gente? Então eram de 5 minutos que foram se tornando 30, que foi se tornando 1 hora. Então assim, é o que eu quero dizer para você hoje, não queira começar grande, começa pequenininho. Não precisa de pressa, vai com calma, vai dentro das tuas possibilidades hoje. Mas uma coisa eu tenho que dizer, vai ter que existir renúncia. Tem que existir renúncia, querido. Se Jesus renunciou, que dirá eu e você? Amém? Diga comigo, eu não sou guiado pela minha carne, eu sou guiado pelo Espírito. Romanos 8,13. Porque se, mais uma vez, condição, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente, diga certamente, vivereis. Diga assim, a decisão de morrer é minha. Diga agora, o grão precisa morrer. Pergunta para o teu irmão aí, e se eu não morrer? Volta lá para João 12 e o versículo 24. A gente já mencionou e eu queria voltar nele. E se eu não morrer? Diga comigo, se eu não morrer, eu fico só. A palavra de Deus é verdade? Você crê que ela é verdade? Então quando ela diz assim, ó, caindo na terra, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. E ficar só é literalmente só. É você querer caminhar com as suas próprias pernas. Se você não fizer o que Deus te chamou para fazer, querido, você vai estar sozinho. Você vai estar sem propósito. Você vai estar vazio. Sabe? Decidir não morrer significa abortar sonhos, ter expectativas frustradas, não experimentar dos frutos preparados por Deus para você. Sabe? Decidir morrer vai te ocasionar tudo isso. Uma vida de insatisfação. Você já imaginou viver longe do seu propósito e você parar e... Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Você já se pegou desse jeito? Eu já me peguei assim, fazendo essa pergunta. Será que eu estou fazendo o que é certo? O que eu estou fazendo? Eu sempre fui de igreja desde pequeno e... Sabe, eu não vivia um evangelho verdadeiro. Eu ia para a igreja. E é isso. Mais longe do propósito. Eu sabia... Eu estava conversando lá em cima com o Gabi. E quando eu era da Assembleia, eu falava muito jogral. Aí hoje eu falei para ela, eu estava dizendo assim, ó, eu estou com a sensação de quando eu ia falar jogral na Assembleia. A mesma sensação. E isso era simples, eram simples flashes que o Senhor me dava, sabe? Que eu lembro que quando eu falava jogral, durante esse tempo que eu passei na Assembleia de Deus, eu lembro que uma unção, hoje eu entendo que é unção, na época eu não entendia, eu só achava que era alguma coisa que dava em mim. Mas eu lembro que vinha uma ousadia tão grande, querido, que, sabe, eu falava de uma forma e o pessoal dizia, rapaz, esse menino é diferente. Esse menino falando é diferente, mas eu não sabia o que era.
Sabe, então, durante aquele tempo de preparação para o jogral, geralmente eram uns 3 meses, eu era crente. Aí eu ia para a consagração, eu ia para a vigília, aí eu orava, sabe, aí eu lia a Bíblia, aí eu pegava ali o texto que eu ia falar no jogral, eu procurava versículo que desse base, aí na hora que eu ia falar o jogral ali, eu não só falava a minha parte, mas eu falava bem mais, e o pessoal ficava, meu Deus, eu dizia, caramba, como eu sou crente. E aquilo era domingo de noite, geralmente um culto como este, e todo mundo empolgado, cadê o jogral vai começar, e a gente ali naquela ansiedade, agoniado, ai meu Deus do céu, o jogral, pronto, a gente falava. Quando falava, estava todo mundo no fogo, no manto arretado, aí eu orava, pronto, acabou, domingo, segunda-feira, escola. A unção do domingo já tinha acabado, filho. Sabe o que é isso? Era uma vida que não tinha constância. Não tinha constância. Sabe, queridos, um evento jamais vai ter a... Deixa eu ver como é que eu vou dizer isso, para não ser um pouco agressivo, mas um evento, ele não vai mudar a tua vida do que o evento não vai mudar a tua vida mais que um processo. Isso. Eu não queria falar errado para você não me entender. Mas um evento, um final de semana, não tem o poder de mudar a tua vida. O que muda a nossa vida são os processos. É o processo de amadurecer. Sabe, você pode vir aqui receber uma palavra profética com a imposição de mãos e Deus te pegar de jeito, te sacudir, e tu pensar, meu Deus do céu, mas vem a segunda-feira. E se o processo não estiver acontecendo na segunda-feira, meu irmão, você volta a estacar zero de novo. Nós precisamos nos expor ao processo. O processo faz parte do nosso cotidiano. Não é fácil ser crente todo dia. Mas se todo dia a gente lembrar que a gente é crente, já é grande coisa. Sabe? Deus tem um propósito para cada um de nós, querido. Existia um propósito antes mesmo de você nascer. Deus pega um propósito, o propósito já existe, e Ele faz, pô, o Neto encaixa perfeitamente nesse propósito. Sabe, Ricardo encaixa perfeitamente nesse aqui. E por isso a gente nasce, porque o propósito já existe. Então não existe pessoa nessa terra sem propósito. Talvez se você está aqui se perguntando hoje, qual é o meu propósito? Há uma grande probabilidade de você estar fora dele. Principalmente para quem ainda não reconheceu a Jesus. Só existe propósito quando a gente está conectado na fonte. Não vem me dizer que você ainda não aceitou Jesus e está fazendo, já está dentro do teu propósito. Não está, meu filho. Impossível. A gente precisa estar conectado na videira. Jesus é a fonte de vida. Não existe vida sem Ele. É um galho fora da árvore. Tem um grande futuro, um grande propósito, mas está longe da fonte. Não dá fruto. Sabe? A gente precisa dar fruto, mas para dar fruto a gente tem que estar conectado à videira. A gente não pode achar que estamos dentro do nosso propósito, longe de Deus. Sabe, queridos? Então, nós precisamos nos render ao plano e o propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Cada vez que a gente resiste a esse plano e a esse propósito, mais distante a gente fica de cumpri-lo. Mais tempo a gente perde. O tempo vai passar para todo mundo. E eu me falava muito isso. Eu dizia, não, quando eu ficar mais velho, eu não vou ter tanta coisa para fazer, aí vai ser mais fácil ser crente. Quando eu era adolescente, eu pensava, eu agora vou jogar bola, porque quando eu tiver mais velho, não vai ter bola para jogar, porque eu vou ser mais velho, aí eu vou ser crente mais fácil. Aí eu fui crescendo. Aí eu disse, não, eu vou deixar para ser crente quando eu tiver um pouquinho mais velho, porque aí eu não vou ter essas preocupações que eu tenho hoje, que consomem tanto o meu tempo. Eu não vou ter estudo, eu não vou ter faculdade, eu não vou ter nada disso. Aí vai ser mais fácil, né? Só com trabalho e igreja é mais fácil ser crente. Aí você vai chegando nessa idade e vai pensando, meu irmão, só vai piorar. Porque o tempo parece que cada vez está diminuindo. Então não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Sabe? As pequenas sementes, elas precisam começar de agora. Por isso que eu sempre falo sobre o processo. O processo você não tem que começar grande, mas você tem que começar. E durante o processo você cresce. Sabe? Mas precisa de um começo. Amém? 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 14. Diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram.
E ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Queria que você dissesse assim comigo: hoje não vivemos mais os nossos planos, nós vivemos para fazer o que Cristo quer e deseja que nós façamos. Diz para o teu irmão aí: você tem que fazer o que Jesus quer. João 12 e o versículo 25. Abra aí a tua Bíblia. É a continuação do nosso versículo chave. Aleluia! Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E essa é a grande mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Viver para Cristo, eu não vou dizer para você que é uma tarefa fácil, não é. Mas existe uma graça capacitadora que nos faz chegar a lugares que a gente nunca imaginou. Sabe, se há, não sei, 10 anos atrás, o Senhor tivesse me dito que eu estaria aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo, e eu não estou falando de ministrar, eu estou falando da minha vida hoje. Se há 10 anos atrás o Senhor tivesse me dito que eu ia estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu acho que eu não acreditaria pela realidade que eu estava vivendo naquele momento. Sabe? Mas um dia eu tive um encontro de verdade com Jesus. E nesse encontro, de primeira, eu não sabia o preço da decisão que eu estava tomando. E ainda bem que eu não sabia. Porque às vezes, queridos, quando a gente tem acesso ao preço, a gente perde a vontade das coisas. Tem um grande ministro do Verbo da Vida, ele estava falando sobre que ele tem uma filhinha, e a filhinha ficava dizendo para ele: papai, eu quero um irmãozinho, eu quero um irmãozinho, eu quero um irmãozinho, e ficava tocando na barriga da mãe assim, ó: meu irmãozinho tá chegando, meu irmãozinho tá chegando. E aí ele falou para ela: olha, se tu quiser um irmãozinho, já vai aprendendo de agora que tu vai ter que dividir os teus brinquedos. Aí ela: então não quero irmãozinho mais não, eu quero um cachorro. Quando a gente tem acesso, às vezes, ao preço das coisas, a gente desiste do que a gente quer. Então, hoje, eu não vou dizer para você que ser crente é uma coisa fácil. Não é. Mas hoje você também não vai ter acesso a todo o preço que a gente paga por ser crente. Porque hoje, a única coisa que você precisa fazer, e essa palavra está sendo direcionada de fato para as pessoas que ainda não se decidiram por Jesus, a única coisa que você precisa hoje, o preço que você precisa pagar hoje, é o preço de quebrar o teu orgulho e levantar a tua mão e dizer: eu quero esse Jesus. Sabe? Mas durante a nossa caminhada vão ter muitos outros preços que a gente vai precisar pagar. Só que, sabe, queridos, para cada estação que a gente está vivendo, existe uma graça específica para aquela estação. Talvez com a graça que eu tinha 10 anos atrás, eu não operasse tudo que eu faço hoje. Mas porque eu me submeti ao processo, hoje eu tenho uma graça que me capacita para o tempo de hoje. Então você que não é crente, está aqui essa noite, eu quero dizer para você que hoje a única coisa que você precisa fazer é decidir pelo preço de aceitar Jesus, de quebrar o seu orgulho, de talvez dizer assim: não sei, mas levantar a tua mão e reconhecer a Jesus e deixar que o resto Ele vá fazendo e vá moldando o teu caráter. Sabe, você pode falar para qualquer pessoa que aceitou a Jesus e que hoje vive uma vida plena com Deus, e essas pessoas com certeza vão te dizer que a melhor decisão da vida delas foi ter reconhecido. Sabe, porque antes a gente vive de uma forma que a gente não enxerga tudo que está ao nosso redor. A gente simplesmente para e pensa que está vivendo uma vida normal, uma vida que todo mundo vive. Só que quando a gente reconhece a Jesus e o tempo passa, a gente para e pensa: meu Deus do céu, que buraco eu estava enfiado e eu não sabia. Eu estava indo para o inferno e eu não sabia. Sabe? Então hoje eu sei que é um pouco difícil da sua cabeça pensar sobre isso. Pensar em: rapaz, o
que é que eu vou precisar fazer depois da decisão? Uma coisa de cada vez. Primeiro você se decide por Jesus. Ele vem fazer morada dentro de você. Depois que ele faz morada dentro de você, você não precisa mudar tudo. Você precisa apenas dar ouvido à voz do Espírito. Sabe, a gente, quando se expõe ao Espírito Santo, quando ele fala conosco, sabe, é diferente. A gente não consegue fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Eu lembro que mesmo crente, uns amigos meus me chamaram para ir para uma festa de Réveillon, onde tinha brega, cachaça e, sabe? E eu lembro que eu disse, rapaz, eu nunca fui de fazer isso, mas eu vou. Eu fui. E eu cheguei lá, pense num peixe fora d'água. Eu queria ser como os meus amigos da escola. Eu queria ser como eles. Descolados, sabe? Tudo desenrolado. E aí eu fui. Eu lembro que não deu 20 minutos naquele lugar. Por quê? O Espírito Santo estava dentro. Mesmo muitas vezes eu desconsiderando o que ele ministrava para mim, muitas vezes desconsiderando mesmo. Eu fui lá, mas ele estava ali, sabe? E eu fiquei, meu irmão, que negócio ruim. Eu não bebo, nunca bebi, mas nesse dia eu olhei, eu levei até um refrigerante para beber. Mas eu queria estar no ambiente. Chegou lá, eu disse, meu irmão, que danado eu estou fazendo aqui, velho. Eu lembro que eu liguei para um amigo meu, eu disse, velho, tu tá em casa, todos me leva para jogar dominó, para qualquer coisa, mas eu quero sair daqui. E eu saí. Isso serviu como experiência. E hoje eu posso dizer assim, para talvez algumas pessoas que são mais novas, ou alguém que está passando pela mesma situação, não vale a pena. Não vale a pena viver uma vida para agradar outras pessoas. Sempre na nossa caminhada com Deus, a gente vai ter a decisão de viver para agradar os outros ou viver para agradar aquele que nos chamou. E deixa eu te dar um conselho, talvez meio óbvio. Escolhe agradar aquele que te chamou. Sabe, é muito bom agradar a Deus, queridos. Porque há uma recompensa que a gente não consegue nem imaginar. Sabe, é muito bom agradar o Senhor, porque Ele, só em ser o nosso amigo ajudador já é grande coisa. Mas Ele não faz só isso. Existe provisão, existe uma graça, sabe? Existe uma unção que vem sobre nós e nos capacita a fazer coisas que a gente nem imaginava que ia fazer. Então eu queria que você ficasse de pé um pouquinho, para fingir que a gente está acabando. Deus é bom. Você pode fechar seus olhos, curva sua cabeça. Quando o nosso pastor, e você pode me ouvir com os olhos fechados e cabeça baixa, quando o pastor me chamou para esse culto de hoje, duas coisas eu sabia que aconteceria. A primeira, o Senhor me convidou a chamar na frente pessoas que precisam de força e ânimo para continuar na jornada. Essa é a primeira coisa. Então esse é o primeiro pedido que eu vou fazer. Você que chegou aqui precisa de força e ânimo para continuar na jornada. Queria que você viesse aqui na frente. Essa é a primeira coisa. A caminhada com Deus não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada de milagres. E quando nós nos expomos à unção do Espírito, o Espírito pega junto com a gente, mas precisa sempre de uma decisão nossa. Então, se você está precisando de força, ânimo, uma oração por perseverança, a gente vai estar orando por você.
Senhor é bom, Deus. O Senhor é bom, Pai. Vocês que estão aqui na frente, levantem as mãos. Vamos deixar o Espírito Santo fazer o que Ele tem que fazer, o que Ele quer fazer. Então levantem as mãos de vocês. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que essas pessoas que tiveram e tomaram essa decisão de chegar aqui na frente, Pai, de se expor a Deus, a unção do Teu Espírito Santo, Pai, eu oro para que um óleo de ânimo e força venha sobre eles agora, Pai. Oh, Pai, quando eles voltarem para os lugares deles, Deus, eu creio numa unção diferenciada, Pai. Eu creio numa unção do Teu Espírito operando de uma forma, Deus, que eles corram mais e mais rápido. Pai, no nome do Senhor Jesus, eles não vão desfalecer no caminho, eles não vão desistir, eles vão avançar, eles vão crescer, eles vão, ó Deus, chegar a lugares que eles nunca imaginariam que chegariam, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu oro, Deus, por uma unção nova, uma unção fresca, no nome de Jesus. Eu oro por uma unção nova, uma unção fresca, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Força, ânimo, perseverança, velocidade. Eles não vão recuar, Senhor. Eles vão avançar. Pai, no nome do Senhor Jesus, o amor do Senhor encontrando cada um deles, manifestando, ó Deus, nos corações, mudando toda a vida, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eles não voltarão para o lugar, ó Deus, da mesma forma. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Receba a força do Senhor nesta noite. Receba a unção do Espírito nesta noite. Receba a perseverança. Receba a fé, ousadia para continuar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vocês podem ir voltando para o lugar de vocês. Eu sei que são muitas pessoas. Eu já fiz a oração por quem estava servindo no culto de hoje. Mas quem serve em algum departamento da igreja, levanta a tua mão onde você está. Existe uma unção fresca para você também essa noite. Então continua com as tuas mãos levantadas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas sejam encharcadas, ó Deus, da ousadia do Teu Espírito. Pai, o que nós estamos fazendo aqui essa noite não é coisa de homem, Pai, é coisa do Senhor. O Senhor me falou que isso aconteceria. Oh, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro para que a unção do Teu Espírito, ó Deus, capacite cada uma dessas pessoas, ó Pai. Oh Deus, que elas venham entender cada vez mais o que é servir em Tua casa, servir ao reino. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, uma unção nova, Senhor, do Teu Espírito. Uma unção nova do Teu Espírito, Deus. Uma unção de ousadia, Pai, no Teu Espírito para manifestar o reino onde quer que eles estejam. No nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Queridos, queria que você fizesse essa confissão comigo hoje. Você sabia que ia ter esse momento de confissão? Sempre tem. Aleluia. Pega a tua Bíblia aí no teu lugar. Se você não tiver uma Bíblia física, pega o teu celular aí. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é mudar a nossa língua e o que a gente fala. Porque o que a gente fala também determina o que a gente vive. Então nós vamos confessar hoje. Repita comigo. Hoje eu decido morrer para tudo aquilo
que retém a minha caminhada. Hoje eu recebo uma força sobrenatural. Hoje eu recebo uma alegria sem limites. Hoje eu recebo a vontade de Deus. E eu vou viver em plenitude o que Deus preparou para que eu vivesse. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, o Senhor é bom, Pai. Nós estamos gastando a nossa vida, Deus, em prol ao Senhor. Oh, Pai, nós sabemos, ó Deus, que perder a nossa vida por amor de Ti é muito mais que lucro, Pai. Oh Deus, algumas horas de sacrifício não são nada comparados, ó Deus, do que viver uma vida totalmente entregue. Nós estamos gastando a nossa vida em prol ao reino, porque nós sabemos que a recompensa é eterna. Oh, aleluia. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Você pode dizer: é Ele, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Você pode cantar: é Ele, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus. Sabe, queridos, lá em João capítulo 1 e o versículo 19, João, enquanto batizava as pessoas no Rio Jordão, João 1, 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida.
Sabe, queridos, é por Ele que eu estou vivendo tudo isso. É por Ele que eu estou me sacrificando todos os dias. É por Ele que eu decido morrer todos os dias. Oh, é por Ele. A segunda coisa que o Senhor me falou que teria essa noite: pessoas que hoje decidiriam viver para Ele. Queridos, eu estou falando que o Senhor me disse que teria. Então eu sei que tem. Então você que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu queria que você levantasse a sua mão onde você está. Esse amor vai te alcançar hoje. Eu te convido a participar desse momento hoje. Aleluia! Já temos a primeira pessoa. Aleluia! É por Ele! É por Ele! Se tem mais alguém que quer reconhecer esse Jesus, vem para aqui para frente, querido. Mas não vem devagar não, vem correndo. Aleluia! Existe mais, existe mais. Existe mais. Ele me falou que teria. Ele me falou que teria. Aleluia, aleluia. É por Ele, é pra Ele, é por causa dEle. Aleluia, tem mais alguém? Não perde essa atmosfera, querido. Não perde essa atmosfera. Vem-te embora aqui pra frente. Aleluia. O Espírito Santo tem feito coisas grandes nesse lugar. Aleluia. Vem-te embora, querido. Vem aqui para frente logo. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é bom. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Essa oportunidade é para você. Não deixe esse ambiente passar, querido. Não deixe. Não deixa. Não perde esse ambiente, não. Hoje é uma noite única que o Senhor marcou para te encontrar neste lugar. Então vem de embora. Aleluia. Mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém? Ainda há um espaço aqui na frente para você. Você vai vir. Eu não estou aqui te oferecendo uma mercadoria barata, não. Eu estou te oferecendo aqui é Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou para que a gente tivesse uma vida abundante. Eu estou te oferecendo aqui uma transformação de vida. Tem mais alguém? Eu vou orar por eles aqui. Você vai vir? Vai não? Amém? Vocês que estão aqui na frente, olha para mim, por favor. A partir de hoje, há uma nova história se iniciando na vida de vocês. Sabe?
Jesus morreu e ressuscitou para que vocês tivessem uma vida abundante. Sabe, o propósito, ele existia antes mesmo de vocês nascerem. E vocês nasceram para esse propósito. Aleluia! Hoje a melhor decisão que vocês tomaram foi ter vindo para este lugar. Mas a melhor que essa foi ter reconhecido Jesus como Salvador. Sabe, a partir de hoje é tudo novo. É tudo diferente. Aleluia! Vocês vão alcançar pessoas. Vocês vão pisar em lugares que vocês nunca imaginaram. O propósito de vocês vai exalar e vai pegar outras pessoas perto de vocês. Aleluia! Então levantem as mãos de vocês. E neste momento vocês vão repetir o que eu vou dizer, amém? Digo assim: Pai, eu reconheço o teu sacrifício naquela cruz. E hoje eu recebo a tua vida em mim, Senhor. Hoje eu recebo o novo do Senhor. A partir de hoje eu vou viver e vou gastar todos os dias da minha vida para o Senhor, para o cumprimento do propósito, para a expansão do reino. Eu vou crescer, eu vou avançar no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode celebrar essas pessoas, essas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vocês que aceitaram Jesus aqui, no final do culto, procura Edson. Levanta a mão, Edson. Ele vai pegar o nome de vocês. Ele faz parte da nossa equipe de consolidação, do discipulado. Ele e a esposa dele vai estar dando suporte para vocês, vai entrar em contato. Então não vai embora sem antes dar o nome para ele. Senão Jesus vai pegar vocês. Amém? Então vocês vão procurar ele no final do culto. Deus é bom, essa é a família de vocês a partir de agora.